A paz de Jesus e o amor de Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos refletir um pouco sobre o sacramento do matrimônio. Este sacramento tão belo, tão bem visto aos olhos de Deus, porque foi o próprio Deus quem o criou, porque Deus é amor e nos criou para amar. Somos seres feitos para amar, assim como Deus, porque nós somos a imagem e semelhança do próprio Cristo. Essa é a nossa vocação fundamental, tá certo? Lhe convido a pegar aí o seu catecismo da Igreja Católica. Se você não tem o seu catecismo, compre. É obrigação sua. Crie vergonha na cara e compre o catecismo da Igreja Católica. E a Santa Palavra de Deus, sempre. Uma e a outra, sempre lado a lado. Você conhecer a sua fé, você aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus e, claro, naquilo que nós acreditamos, no Cristo. Nosso modelo é Cristo, a nossa vida é Cristo. Viver para mim é Cristo e basta, ok? Vamos lá. Catecismo da Igreja Católica das Mãos, a partir do parágrafo 1601, seguinte, porque todo esse artigo vai falar sobre o sacramento do matrimônio, tá certo? Vamos lá. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e do seu mistério. O casamento é um mistério. De sua instituição e do sentido que foi dado por Deus. E de sua origem e de seu fim. Olha só, prestem bastante atenção nisso. Do sentido que ele foi dado por Deus. Ou seja, o casamento ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ah, vou ter que casar porque estou ficando velho. No interior falam muito, ai, moça velha, rapaz velho. Não, o casamento tem que ter sentido, tem que ter finalidade. Se for obrigado, se for por pressão, esse casamento não pode ser válido. Ah, porque tua família fala, porque tá ficando velho, tem que casar. Não, tem que ter um sentido, tem que ter a finalidade. E claro, você tem que ter a vocação para o matrimônio. Se você vai casar, se você vai contrair o matrimônio, mas se você tem vocação de ser um religioso, você vai viver infeliz. Porque a vocação também tem que ser aí discernida, tá certo? Então, finalidade que Deus concede ao matrimônio. Qual é o fim do matrimônio? Qual é o sentido do matrimônio? Para que casar? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer a cada instante, tá certo? Como Deus é amor e nos criou para amar, esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a se realizar na obra comum da preservação da criação. Muitas pessoas casam, mas não querem ter filhos. Ou seja, está errado. O matrimônio é para ser fecundo. Você deve casar na sua finalidade. Qual a finalidade? Ser fecundo, ter filhos, educar os seus filhos na fé. Você ser exemplo para os seus filhos. Porque a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Olha só, a salvação da pessoa, de toda a comunidade, está diretamente relacionada a esse bem-estar. Se a família não está bem, se a família não é bem estruturada, se a família não vive em paz, se não tem Deus como centro, se não tem a palavra de Deus como centro, não tem como viver a santidade, não tem como alcançar a salvação, porque estamos vivendo de qualquer jeito. A nossa salvação, queremos o quê? Alcançar o céu. Com a família nós vamos todos para o céu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Por isso, Deus lá em Gênesis falou, Deus os abençoou, Deus dá a sua bênção. Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Sede fecundos e multiplicai-vos. Essa é a vocação, essa é a finalidade, ser fecundo e multiplicai-vos. E no dia do matrimônio, o padre ele vai fazer algumas perguntinhas, né? Em que, claro, vocês todos dizem sim, porque vocês estão ali para casar mesmo, né? Então vamos recordar algumas perguntinhas ali, algumas promessas que vocês fizeram, porque vocês são casados, eu não sou casado, graças a Deus. Sou religioso, estou estudando para ser padre, reze por mim, tá bom? E é isso, tá bom? E o padre pergunta assim, viestes aqui para celebrar o vosso matrimônio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo livre vontade, ou seja, tem alguém ali obrigando a vocês? É teu pai, é tua família? Se tiver alguém obrigando, esse casamento não é válido.
porque não é de livre vontade, não é de todo o coração. Não, eu quero me casar com essa pessoa, eu quero me unir com essa pessoa, ser uma só carne com essa pessoa, que aliás a palavra de Deus vai dizer isso. Já não são mais uma ou duas, mas são uma só pessoa, uma só carne, que é a palavra de Deus vai nos dizer sobre o matrimônio. E dizem sim. Segunda perguntinha básica: vós que seguis o caminho do matrimônio, estáis decididos a amar-vos, a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida, o amor e o respeito. Sempre tem que ser também ali a base também do matrimônio. Se não tem amor, se não tem respeito, essa união não vai ser duradoura, essa união não vai ser sólida, porque sem amor e sem respeito não tem como viver. Aliás, ninguém é obrigado a viver sem amor e sem respeito. Se o teu marido e tua esposa te tratam como um cachorro, larga dele, larga dela. Ou fala, se tudo mudar de vida, eu vou embora. Acabou. Ninguém é obrigado também a viver com isso, tá certo? Outra perguntinha básica. Estar dispostos, olha só, essa daqui é top. Estar dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Estar dispostos a receber amorosamente os filhos. Nessa união que vocês vão ter, quando aparecer o filho, estarão dispostos a recebê-lo? Ou vocês são a favor do aborto? A família não pode ser a favor do aborto. A família cristã não pode ser a favor do aborto. O aborto é crime, é assassinato de crianças. Então, receber como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo. Não pode ter essa deixar para outros educar, né? A escola educar. Não, vocês vão para a escola que vocês vão ser educados lá. Não, vocês vão ser educados na nossa casa, com a nossa fé. Vocês vão ter que educar os seus filhos, não podem ser negligentes. Vocês têm que dar exemplo e educar os seus filhos na fé. Ensine a rezar, ensine a palavra de Deus, ensine a ser um cristão verdadeiro, porque ele vai ver em vocês esse exemplo de casal, esse exemplo de família, para que assim também possam ser santos e santas no matrimônio, tá certo? E sim, todo mundo diz sim, tá certo? E vamos na segunda parte também aí do sacramento do matrimônio. O padre vai dizer, uma vez que o vosso propósito é contrair o santo matrimônio, aí vocês vão dar a mão direita um para outro e tudo mais, para manifestar o consentimento de vocês na presença de Deus e da igreja, ou seja, ali diante de várias pessoas, diante do testemunho. Aí cada um no seu momento ali de nervosismo, de suar frio, a voz não sai, um medo. Vai dizer assim, o noivo vai dizer assim, o noivo e a noiva irão dizer assim: eu, fala lá o nome da pessoa, recebo-te por minha esposa ou por meu esposo e te prometo, diz o nome da pessoa de novo, ser fiel, amar, respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eita nós, essa daqui é difícil. Alegria e tristeza, porque o matrimônio, a vida humana, na verdade, não é só alegria, mas também não é só tristeza, tem os seus momentos, mas mesmo diante dessas dificuldades, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos para a salvação, na saúde e na doença. Essa também é importantíssima, porque tem pessoas que se largam depois que aparece um momento de tribulação, de saúde, de enfermidade. Ah, não vou estar com essa pessoa que é um peso. Não, tem que estar junto, porque vocês são uma só carne, uma só família. É ali, é juntos, porque estão ali livremente. Nunca esqueçam disso, eles foram livres para contrair ali um matrimônio, que é a graça de Deus, que é uma ação maravilhosa de Deus para a nossa vida. O vídeo está um pouco longo e eu queria falar de outras coisas, mas eu vou continuar aqui, tá? Mais um pouco, paciência aí, tá bom? Só algumas questões que eu quero falar bem rápido, porque é importante, não posso passar despercebido, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre a questão do pecado. O pecado entrou no mundo a partir da desobediência de Adão e Eva. Todo mundo sabe disso, todo mundo é careca de saber disso, né? Então, a nossa união com Deus sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito da dominação, pela infidelidade,
pelo ciúme, pelos conflitos, e podem chegar ao ódio, à ruptura, e claro, dentro do matrimônio. Tudo isso é a ação do pecado, porque o pecado ele fez essa ruptura com Deus. O que é o pecado? Essa ruptura com Deus, dos desígnios originais de Deus, porque fomos desobedientes, a raça humana. E a partir daí, todos nós nascemos com o pecado, chamado pecado original, que pode ser tema de outra reflexão nossa, tá certo? Então, essa ruptura da comunhão original do homem com Deus afeta diretamente a nossa vida cotidiana, porque somos imperfeitos, sim, mas não podemos permanecer nas imperfeições. Devemos sempre pedir o Espírito Santo de Deus para que possa nos iluminar, para que possa nos fortalecer, fazer-nos santos, assim como o próprio Deus é santo. Vamos focar em modelos. Os santos são isso, modelos. Para que melhor modelo que a Virgem Maria, Jesus e José? Essa família tão santa, essa família que foi tão perseguida, mas permaneceu fiel aos desígnios de Deus. Que, aliás, no limiar da sua vida pública, por ocasião de uma festa de casamento, Jesus realiza ali o seu primeiro milagre, a pedido de quem? Da sua mãe, Maria. Ou seja, Jesus realiza o seu primeiro milagre num casamento, onde a igreja atribui grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná. Vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que daí em diante será ele o sinal eficaz da presença de Cristo. Olha só o que é o casamento, um sinal eficaz da presença de Cristo. É na nossa família. É a nossa família que é esse sinal na presença de Cristo. Amados, o catecismo ele é tão rico, ele é tão maravilhoso, que são tantos parágrafos para a gente poder refletir, que o vídeo ia ficar muito longo e tudo mais. Eu vou pular já lá para o final, tá certo? Onde vamos falar sobre a igreja doméstica, tá certo? E antes de falar da igreja doméstica, falar dessa graça, a graça do sacramento do matrimônio. Por esta graça que é o matrimônio, o casal se ajudam mutuamente e se santificam na vida conjugal. Você pode ser santo, e aliás, você deve ser santo no seu matrimônio, no seu casamento, com o seu esposo, com a sua esposa. Os dois se ajudam a se santificar, como também na aceitação e na educação dos filhos, tá certo? Vamos falar aí a fidelidade do amor conjugal. Essa fidelidade tem que ser sempre, não pode ser fidelidade de ocasião. Eu sou fiel quando eu estou perto, eu sou fiel quando eu estou perto da família, mas longe é outra coisa. Não, é fiel sempre. Lembra da promessa que você fez? Vamos lá de novo. A promessa: prometo ser fiel, amar, respeitar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Todos os dias significa o quê? Todo dia. Tudo. E, aliás, no Chile tem uma expressão chamada 24/7, que significa 24 horas por todos os dias da semana. Ou seja, 24/7, 24/7, 24 horas por dia durante 7 dias da semana. Todo dia tem que ser fiel, tá certo? E para finalizar, que já está muito grande o vídeo e tudo mais, a igreja doméstica, vamos lá. Cristo quis nascer e crescer no seio da família de José e de Maria, aquilo que eu falei, o próprio Deus quis ser família. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Nós somos uma grande família. Paulo vai dizer lá sobre os membros do corpo e tudo mais. Desde suas origens, o núcleo da igreja era em geral constituído por aqueles que com toda a sua casa tornavam-se cristãos. Isso vai narrar lá nos Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Pedro, na verdade Pedro inicialmente iniciava a pregação, e aquelas pessoas que queriam ser salvas anunciavam: olha, eu também quero ser salvo, mas toda a minha família também deve ser salva. Então, quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Não tem amor maior que esse, de querer a santificação, de querer a salvação da minha família. Lembre-se daquela canção, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que na verdade é uma canção embasada sobre a palavra de Deus, né? Então, para finalizar, no seio da família, os pais sejam para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres na fé.
e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Sejam exemplos pela palavra e fé, ou seja, as suas palavras devem estar de acordo também com as suas ações, a sua fé. Então, o lar é assim a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. O lar é uma escola de enriquecimento humano, de vida cristã. Amados irmãos, é isso. Senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar difícil para carregar, para enviar. Então, a sua família é um dom de Deus. A sua família é a coisa mais sagrada. Não deixe que o mundo possa corromper a sua família. Não deixe que aquelas pessoas que falam que a sua família é isso, que a sua família é aquilo. Não. Coloque na sua mente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que a minha família seja salva. Eu quero santificar e quero ser santificada na minha família. Que, aliás, no aparecimento lá de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, vai falar justamente isso, que a família será muito atacada, porque a família é esse sinal de unidade, onde vocês já não são na verdade não são dois, são uma só carne, estão estreita a unidade, tá certo? Então, rezemos pelas nossas famílias a cada dia, a cada momento. Rezemos que o Senhor possa nos abençoar sempre mais e mais. Que Deus nos abençoe.